Olá, graça e paz da parte de Deus e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o ancião, irmão Isaías, por misericórdia de Deus, ancião na comunidade cristã no Brasil. Sou cristão, nasci em um país cristão, sou cristão por livre e espontânea vontade. Portanto, faço diversos estudos e trago aqui para vocês, como eu já fiz aqui sobre o Islã, o estudo do Islã, como nasceu a religião do Islã, o profeta Maomé. Também falo muito de livros apócrifos, livros não apócrifos, livros canônicos, não canônicos. Claramente que eu não tenho a verdade absoluta e nem sou nenhum gênio da lâmpada sabendo todas as respostas, mas para isso eu busco o conhecimento e vou trazendo para vocês aqui no canal. Para você que gosta do meus conteúdos, se inscreva no canal, aperta o sininho de notificação e deixa também o joinha, isso ajuda muito o canal crescer, e o seu comentário lá embaixo também nos motiva a fazer mais vídeos, pesquisas e estudos para trazer para você também. Hoje nós vamos falar sobre como iniciou o judaísmo, a crença judaica, como iniciou essa era da religião, uma das religiões mais antigas do mundo. Vamos comigo. O judaísmo começa com uma grande formação. 14 milhões de seguidores por todo o mundo. Esses são os que se converteram ao judaísmo. A grande massa do judaísmo ou está em Israel ou está nos Estados Unidos. Judaísmo, quando é falado, é mais fácil olhar para os olhos de ser uma civilização do que mesmo uma religião. A origem dos judeus é datado a 2000 anos antes de Cristo na Mesopotâmia, quando houve uma grande destruição em Ur, na Caldeia, quando forçou aquela população migrar para outros locais. Vamos começar então com o pai da fé, Abraão, antes dele ser o pai da fé. A família dele, que era Tera e Naor, migrou para outro local por nome de Síria. Mas este Abraão, qual eu estou dizendo, é praticamente considerado o fundador da crença do judaísmo. Nos meados de 1800 a.C., Abraão, fundador desta grande nação, morava no Iraque. Lembramos que Deus falou com Abraão, lembra da nossa Bíblia? Quando Deus fala para Abraão, sai do meio da tua parentela, e ele vai destino agora a Canaã, abandonando o politeísmo de vários deuses para entrar no monoteísmo, somente Deus. Neste momento nasceu o Deus único, que rege todas as coisas intermédio da sua mão ou do seu poder. Alguns arqueólogos ou até estudiosos têm a tese que a primeira religião monoteísta de um só Deus foi feita por Abraão no judaísmo. Vamos entender um pouco a origem da Bíblia, que é mais ou menos ligado com a origem da Torá, aonde fala de Abraão, Isaque e Jacó. Nós, cristãos, falamos muito de Abraão, o pai da fé. Então Abraão gerou Isaque e Isaque gerou Jacó. Lembramos que um dia um anjo de Deus se apresenta em nome de Deus para lutar com Jacó. Jacó lutando com ele, Deus então fala na boca daquele anjo: vou mudar o teu nome de Jacó para Israel, pois agora lutaste com Deus. Agora vamos começar toda esta civilização. Lembra de Jacó, filho de Isaque, neto de Abraão? Lembra da promessa de Deus para Abraão sair do meio da parentela e começar uma nova herança? Pois Deus ia abençoar ele numa nova terra, um novo povo? Começa então de Jacó, que se torna Israel. Lembra? Nós temos um país aí que se chama Israel. País de Israel por causa do nome Jacó, o pai Jacó. Jacó então tem 12 filhos homens.
uma filha mulher. No meio desses 12 filhos, vem diversos nomes que se tornaria no futuro a tribo. E essas tribos então faria um povo forte de Israel. E agora inicia o nome dessas pessoas, filho de Jacó, que agora é Israel, para iniciar então uma era das tribos de Israel. Vamos entender. Ruben, Simeão, Dan, Levi, Gade, Judá, Azer, Benjamim, Zebulon, José, Isacar, Naftali. Lembrando que de José nasce mais duas tribos, Manassés e Efraim. As 12 tribos, ela era considerada mais como clã, divisão familiares, para que você entenda. É da família de Benjamim, este é da parentela de José. Agora, Levi, Deus separou eles para ser uma tribo espirituosa. Lembramos de um filho, um dos principais da história de Jacó, que era Israel. O nome era José, aquele que foi vendido pelos seus irmãos para o Egito como escravo. Potifar então comprou o mancebo, o menino José, e ele era capitão da guarda. Colocou então José como superior dos escravos, mesmo sendo escravo. José, então muito inteligente, começou a estudar a língua dos egípcios. E fazendo então esse estudo, aperfeiçoou a língua e também entendeu coisas daquele país onde ele estava preso e escravizado. Porém, agora, quando ele já é chefe dentro da casa de Potifar, a mulher de Potifar quer pegar José para si como um amante, mas José teme a Deus e foge da presença dela e não fica junto dela, e assim ele vai ser preso por infidelidade a Potifar. Porém, ele não cometeu nada, mas a justiça de Deus é maior do que as acusações do diabo. Dentro desta prisão, José então começa a ter interpretações de sonho, e ele começa a interpretar o sonho do copeiro e do padeiro, que logo após 3 dias se cumpre. Claramente que um dia o rei tem um sonho com 7 vacas magras e 7 vacas gordas, como está na nossa Bíblia cristã. E ali começa então um novo projeto na história de José, pois já estava escrito no livro de Deus. José então interpreta o sonho do rei, que ninguém conseguia interpretar o sonho do rei Faraó, e o rei então brilha os seus olhos vendo na tua frente um grande talento e coloca ele como governador. Abaixo do rei Faraó agora é José do Egito. Lembra? Filho de Jacó e Israel, neto de Isaque e bisneto de Abraão. Lembra da história que eu contei que os irmãos de José vendeu ele como escravo para o Egito? Agora ele vira governador, ele poderia dar o troco para os teus irmãos, mas em vez disso, ele manda chamar todos os teus parentes, todos os teus irmãos, toda a família dos teus irmãos, e ao todo 66 pessoas. José então instala eles em uns lugares melhores ali do Egito para cuidar deles pessoalmente. Isso é ato de caridade. Era em volta de 1700 a.C. quando eles migraram para o Egito. Quando eles migram para o Egito, nessa época, esses judeus passam bastante tempo, José então falece, e aquele rei que agora está no comando não conhecia José, e esse povo judeu agora vira escravo dentro da terra do Egito, dos egípcios. Mas Deus não abandona o seu povo e tem um projeto novo na história dos judeus. Em 1300 a.C., então levanta um filho de Anrão com sua tia Joquebede, por nome de Moisés. Somos da tribo de Levi, os levitas, agora levanta este homem Moisés,
que é desta tribo, para libertar o povo judeu da escravidão daquela época. Eles então estão indo ao deserto e assim atravessa aquele mar vermelho, qual conhecemos a história, mas o Egito a Canaã é muito próximo e não dá 40 anos de viagem, mas na Cabalá dos judeus diz que o número 40 é a maturidade. Eles tinham que amadurecer para conhecer melhor a Deus. Quando eles estão voltando para Canaã, percebe-se então que acontece aquele incidente que Moisés fere a rocha com ira, como está na Bíblia. E assim Deus diz: você não entrarás na terra prometida de Canaã. E colocou um sucessor a ele por nome de Oséias, que se tornara o teu nome agora Josué, que foi um dos guerreiros para poder entrar em Canaã junto àquele povo, para tirar aquele povo que estava habitando em Canaã e eles morar na cidade que era deles. Quando eles entraram dentro para lutar contra os cananeus, assim já tinha alguns hebreus dentro daquela terra e então se uniram e conseguiram espagir, mandar embora aqueles que estavam possuindo a terra de Canaã. Portanto, mesmo eles estando ali, estando junto, começaram então a época que se diz os judeus, a época dos juízes, como está na Bíblia Sagrada também, o livro de Juízes. Mas ao finalzinho do século XI a.C., foi ungido então um homem por nome de Saul. Samuel, filho de Ana com Alcana, ungiu então Saul como rei daquele Israel. E neste momento então as divisões se acabaram e uniram-se diante de um só rei, que era Saul. Lembra das 12 tribos que eu expliquei sobre José, sobre Levi? Agora vem a tribo de Benjamim. O rei Saul era familiar de Benjamim, da tribo de Benjamim, e conquistou todas essas terras agora que é dos judeus. Mais à frente, então, Davi, que faz parte da tribo de Judá. Lembra que eu falei das 12 tribos? Agora Davi, da tribo de Judá, ele vai ser coroado e nomeado ao próximo rei em Hebrom. E o rei Saul então falece e Davi toma todo o território. Quando Davi vence a batalha contra os filisteus e contra outros reis e outros povos, então quando ele governava só em Judá, depois ele ganhou território e governou todo o Israel. Ele reinou 7 anos em Judá e 33 anos ao todo em todo Israel, completando 40 anos de reinado. O filho de Davi, por nome de Salomão, que agora futuramente seria rei, em 965 anos antes de Cristo, foi feito o primeiro templo. No ano de 930 antes de Cristo, Salomão então morreu e assim todo Israel se dividiram. Depois dessa suposta morte do rei Salomão, as 12 tribos se dividiram. 10 ficaram o reino do norte e as outras 2 o reino do sul. Os assírios, lembra de que eu fiz o vídeo falando aqui dos assírios com 2 S, que Jonas não queria ir até lá, o profeta Jonas, por causa da iniquidade do povo? Dá uma olhada aí, vou deixar na descrição do vídeo, sobre este assunto, os assírios e o profeta Jonas. Os assírios então desceram até o reino do norte e desfasaram e expulsaram os judeus do reino do norte. Quando eles desceram, os babilônicos desceram até Israel e destruíram no ano 500 o primeiro templo, depois de 70 anos de escravidão, exílio e prisão, eles reconstruíram então o segundo templo. Mas lembrando que nessa história também tem o Alexandre o Grande, e ele conquistou com o seu exército e império persa
Nessa época, essa região de Israel, agora que tinham 12 tribos, já não era mais, já estava defasada, e ele dominava e colocou a era helenística. Um homem por nome de Judas Macabeus liderou uma era dos judeus e foi libertar aquele povo judeus das garras e das mãos daqueles reis quais estavam te dominando. Meado de 167 a.C., teve esta grande revolução dos judeus. Então ele fez um estado judaico independente que se chama Asmoneu. No ano 139 a.C., o Império Romano reconhece então Israel um estado ou um país independente. No ano 37 a.C. acontece um novo movimento. Agora vem a história de Herodes o Grande, que casa com a princesa Asmoneu e faz um império ficar forte sobre o seu domínio. Então agora ele faz um estado cliente romano. Herodes o Grande é o rei agora de Israel nesta época. Então até o século II depois de Cristo, eles estavam ali ainda, os judeus. Mas logo já começa uma nova faísca no meio deste assunto. Então, no ano 70 depois de Cristo, com a revolta da grande revolta judaica contra o domínio romano, então Tito, o comandante romano, desce até Jerusalém e toma a cidade. Novamente as muralhas e o templo reconstruído foram de água abaixo destruídos. No ano 135 depois de Cristo, o imperador Adriano mandou arrasar a cidade por causa da revolta judaica liderada por Simão Bar Coba. Alguns judeus naquela época consideravam Simão como o Messias esperado. Os judeus não consideravam esta época que Jesus Cristo era o Messias. Lembra? Nós já estamos em 135 depois de Cristo. Então, este Simão que liderou esta guerra, esta batalha, alguns dos judeus considerou ele como Messias, mas aquele Jesus Cristo que nós cristãos servimos, eles não consideraram como o Messias enviado de Deus pelas profecias do profeta Isaías messiânico. Por causa desta guerra, ele levou muitos a crer. Na segunda ou terceira guerra ali, levou a muitos a crer que ele era o chamado de Deus, o Messias. Porém, acabou na mortandade de muitos os judeus. Como eu tinha dito no início, a história do judaísmo é mais uma filosofia, mais uma geografia do que mesmo uma religião. É mais literal um país, um povo, uma nação do que mesmo uma religião, como temos o cristianismo e como temos o islamismo. Assim, os judeus são a origem de todas estas religiões. Os judeus é a origem de todas essas religiões. Claro, os judeus crêem em Deus Adonai, um Deus supremo, como os árabes muçulmanos crêem em Alá, um Deus supremo, e como nós cristãos cremos em Deus, um Deus supremo. Para os cristãos, o intercessor, o Filho de Deus, o Criador dos céus e da terra, que era o Verbo que estava junto do Criador dos céus e da terra, é Jesus Cristo. Para os muçulmanos, o profeta Maomé é o que teve a revelação e a mensagem do anjo Gabriel para nascer essa nova origem de religião muçulmana. Então eles têm Deus Alá, tem Maomé como seu profeta. E os judeus, que esse vídeo é do judaísmo, os judeus têm Deus, que é Adonai, né, que é o mesmo Deus de toda a nação,
e eles não têm nenhum intercessor, nem Jesus Cristo e nem Maomé. Eles ainda estão aguardando o Messias enviado de Deus. Vamos então para o nosso resumão. O cristianismo prega a Bíblia Sagrada e fala que Jesus Cristo é o Filho de Deus. O islamismo fala que o Alcorão é o livro sagrado e foi revelado pelo anjo Gabriel para o profeta Maomé, que Jesus não é o Filho de Deus. Que Jesus, por sua vez, é um profeta enviado de Deus como Maomé, Moisés e também Abraão. O judaísmo, por sua vez, não crê que Jesus é o Messias enviado, Filho de Deus, não crê que Maomé também é um dos enviados, e eles são do judaísmo, lê a Torá e aguarda ainda o seu libertador, que será o seu Messias. Deixa nos comentários o que você achou. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, aperta o sininho de notificação, deixa o teu comentário. Você que é judeu ortodoxo, você que é judeu, você que é cristão ou que é muçulmano, e se eu falei algo aqui que está fora da realidade, pode deixar no comentário e aceite as minhas desculpas.